Graças e paz, amados. Estamos começando aqui mais um Instruído na Verdade. O Instruído na Verdade de hoje nós vamos falar, dar início, na verdade, a uma série de 4 episódios sobre novo nascimento. Nós temos aqui uma frase bíblica que diz assim, ó: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a base desta série de 4 episódios sobre o novo nascimento. Porém, cada episódio nós vamos tratar de um versículo. E o versículo de hoje está em João 3:3, né? Nós vamos ler aqui, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus aqui está respondendo a Nicodemos, onde Nicodemos questiona: como posso nascer de novo? Posso, porventura, voltar ao ventre, da minha mãe e nascer novamente? Jesus fala: Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode ter, não pode estar no reino de Deus, não pode pertencer ao reino de Deus. Então, João 3:3, que é o versículo em destaque deste primeiro episódio, significa que para entrar no reino de Deus é necessário um novo nascimento. É bem objetivo. Para você entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. E o que é o novo nascimento? É uma transformação espiritual e não física. Não é uma transformação física, estética, não. É uma transformação espiritual. É no teu interior, é, é no teu espírito, na tua alma, na tua consciência. É uma metanoia, uma mudança de mentalidade, de ações, de reações, de atitude. Então, é necessário nascer de novo, é um nascimento espiritual. Esse novo nascimento acontece através da fé em Jesus e o operar do Espírito Santo, resultando em uma nova vida. Quando você crê em Jesus, aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, quando você valida o ato de Jesus na cruz na tua vida, você começa a viver o processo de regeneração do Espírito Santo, que é a obra do Espírito em nós, que nos transforma, que nos vivifica, que nos dá essa nova direção, essa nova orientação, que nos instrui, nos ensina a palavra, os ensinamentos de Jesus para prosseguirmos neste caminho. Então, isso vai nos resultar a esta nova vida com Jesus. Jesus ele explica essa necessidade de mudança radical, uma mudança radical, para Nicodemos, um líder religioso que não compreendia a dimensão espiritual da afirmação. Ele não compreendeu o que é esse nascer de novo. Mas Jesus explica, é algo espiritual. É uma transformação no seu interior. Isso é maravilhoso. Jesus, ele trouxe esta oportunidade de transformação, de nascer de novo, uma nova vida. Nós estávamos numa vida condenada à morte, morte eterna, por causa dos nossos delitos e pecados. Mas Jesus, através da cruz, ao morrer e ressuscitar no meu e no teu lugar, ele nos trouxe a oportunidade de nascermos de novo. Agora um novo nascimento espiritual que vai nos conduzir à vida eterna. Então, o novo nascimento, a expressão nascer de novo, refere-se a uma mudança de vida radical e espiritual, não a retornar fisicamente no ventre materno, como Nicodemos pensou. É um renascimento espiritual que apaga o passado e dá início a uma nova vida. Passado de pecado, de erro, de vida contrária à vontade de Deus, ele é apagado. Por quê? Porque o preço foi pago. Nós não podíamos, mas a graça, através da graça de Deus, ao enviar seu Filho unigênito para morrer no meu e no teu lugar, nos trouxe essa oportunidade de uma nova vida e termos o nosso passado, pecado apagado. Ou seja, precisamos da ação do Espírito Santo. O novo nascimento ele acontece quando se crê em Jesus, como falamos, como nosso Salvador, o único Salvador, e o Espírito Santo age para regenerar a pessoa. O Espírito Santo ele é comparado ao vento, em João 3:8, que não se vê, não mais sente e vê
os seus efeitos. Ou seja, tu pode sentir e pode ver, né, os efeitos do vento, que o vento causou, mas você não vê ele. Assim é o Espírito Santo. Apesar de você não poder ver, você pode senti-lo e você pode perceber, você deve perceber os efeitos que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Os efeitos que o Espírito Santo vai fazer na tua vida, ele tem que ser visto pelas pessoas. E como eu posso ter esses efeitos vistos na minha vida? É através das minhas ações, atitudes, minha mudança de mentalidade. Se eu antigamente o velho homem agia segundo a vontade da carne, né, a inclinação carnal, o novo homem agora age segundo o fruto do Espírito, né? Uma ação espiritual. Nós agora somos um ser espiritual, porque nós fomos regenerados pelo Espírito. Nós nascemos de novo, é um novo ser. Eu não ajo mais como antigamente. As minhas reações, as minhas atitudes são totalmente contrárias às atitudes e ações do velho homem, né? Onde entra a obra do Espírito Santo na nossa vida, porque tem que ser diário. Porque nós, enquanto ainda não estivermos com Deus, né, na vida eterna, nós ainda estamos sujeitos, estamos inclinados ainda ao pecado. Porém, agora nós temos que sermos orientados, conduzidos pelo Espírito Santo para podermos permanecer no caminho e não retroceder a uma vida de pecado, de erro. Então, é uma guerra constante que você tem que ter. Porém, você tem o auxílio do Espírito Santo na tua vida, né? Nicodemos, ele entendeu isso. Jesus, ele explicou isso para Nicodemos. E para quem é, né, o convite? O convite ao novo nascimento é para todos que creem, não apenas para aqueles que são considerados justos ou religiosos, né? Ou seja, o próprio Nicodemos ali, né, ele teve que ter esse ensinamento de Jesus na vida dele ali, ele precisava nascer de novo, como Jesus diz. Então nós vemos que ele era super religioso, né, considerado justo mediante os homens, porém a regeneração, o novo nascimento também era para ele. É para todos. Deus não faz acepção de pessoa, mas nós temos que crer em Jesus. Nós temos que permitir esta obra redentora na nossa vida, esse processo de regeneração. E por que isto é importante, o nascer de novo? Tem como eu ser um cristão, ter uma vida com Deus, estar na vida eterna se eu não nascer de novo? Infelizmente, não tem como. Só é possível, ou melhor, felizmente, só é possível estar no reino de Deus, ter a vida eterna, se nós nascermos de novo. É um requisito para o reino de Deus, para você pertencer a Cristo, né? Você tem que nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, você recebe o selo do Espírito, né? O selo que te dá, que te identifica como que você é um cristão, você pertence a Cristo. Jesus afirma ele claramente que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele explicou isso a Nicodemos. E o ponto aqui é esse: a fé em Jesus e a fé no trabalho do Espírito Santo são os meios para alcançar o reino de Deus. Então, essas duas coisas é fundamental. Você crê em Jesus fielmente, né? A fé ela revela isso, é uma fé que não duvida, que crê independente das circunstâncias, tu crê em Jesus na obra redentora dele e permitir a obra do Espírito Santo na tua vida, para assim você poder ser um novo ser, um ser do reino de Deus e ter a vida eterna. Amém? Então, este foi o primeiro episódio dessa série, Nascer de Novo. No segundo episódio, nós vamos falar de 2 Coríntios 5,17, vai ser o nosso versículo-chave, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este vai ser o próximo versículo do próximo episódio da série Nascer de Novo. Nós necessitamos nascer de novo para estarmos no reino de Deus. Amém? Que você possa ficar na graça e na paz de Jesus Cristo.